Bom dia, meu nome é Rodrigo Zevicova, sou jornalista da Artesp e começamos agora mais um Papo de Lojista. Hoje é dia 11 de junho, feriado nacional de Corpus Christi. Vamos aproveitar este clima mais leve para relembrar um pouco a trajetória do programa. O Papo de Lojista começou no dia 14 de maio, ainda sem nome definido e apenas com uma live para ajudar os revendedores de tintas que estavam meio perdidos naquele momento de total restrição de vendas presenciais. O tema escolhido foi marketing digital e televendas. O sucesso foi tão grande que a diretoria da Artesp resolveu atender aos pedidos e transformar num programa semanal. Na segunda edição, falamos com lojistas de diversas partes do país. Na terceira, realizada na semana passada, debatemos distribuição de tintas. Hoje, vamos abordar a repintura automotiva, setor muito atingido pela crise. Estimativas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, apontam para a paralisação de 98% do setor no auge da pandemia. Os veículos rodaram menos, com menos incidência de sinistro. E o impacto, ao que parece, foi em sentido de imediato na reparação e consequente no consumo de tinta. É isso que vamos conversar com os nossos convidados. Vamos começar lá do norte do Brasil. Flávio Carvalho de Albuquerque é do grupo Contrel Casalar, em Manaus, no estado do Amazonas. Bom dia, Flaviano, tudo bem? Opa, bom dia, meu amigo. Como está a situação aí em Manaus? De uma forma geral e a situação do nosso mercado. Desculpa, podia repetir que falhou a voz. Oi, Flaviano, bom dia, tudo bom? Eu queria saber como que está a situação aí em Manaus, de uma forma geral pela pandemia e do nosso mercado especificamente. Em Manaus, a gente teve uma queda em média de final de abril, ou do final de março até o final de abril, de 40%. Né? Então, muitas concessionárias, praticamente trabalham com todas hoje aqui da região norte, elas fecharam e estão retomando os movimentos agora. E ainda muito devagar, porque não pode fazer aglomeração, tem uma dificuldade também de vendas também, né, na parte de funilaria e pintura, e as oficinas também tiveram uma queda, porque teve um mandato aqui do governador que só podia funcionar o que fosse essencial, e no caso seriam oficinas mecânicas, né? Mas hoje tem oficinas, né, de repintura automotiva que trabalham com mecânica e pintura, né? E essas continuaram funcionando. Mas a gente continuou trabalhando com delivery, né? E com drive-thru, né? Nas entregas de loja de portas fechadas, mas tentando passar pela pandemia, né? Funcionando normalmente. Em relação à doença nos hospitais, como que tá? Como que dá a combinação? Você tem um pouquinho desse panorama para a gente? Podia repetir que falhou o áudio. Em relação à pandemia, em relação aos hospitais, à doença, como que está a contaminação, esse cenário geral aí no estado? A situação daqui de Manaus foi um pouco crítica, né? Porque os hospitais, a maioria não tinha condições de atender a demanda da questão da pandemia, né? Muita gente deixou de ir nos hospitais públicos porque não tinha como aguentar a demanda, né? Muita gente ficou contaminada com o vírus aqui na região norte. E a gente teve um problema muito sério com muito índice de mortes, né, no início, né? Que teve um pico muito alto no início de abril até o final de abril. Mas veio se estabilizando, né? Tá certo, obrigado. Assim como a Norte, outra região que estreia conosco é a Centro-Oeste. E ela já chega com dois convidados. Paulo Alessandro da Silva, do grupo de Asa de Cuiabá, no Mato Grosso. Bom dia, tudo bem? Como está a situação por aí e como estão os negócios? Fone, Paulo. Em relação ao... Paulo, seu microfone. Seu microfone estava fechado. Você pode começar de novo? Eu abri aqui. Tá, ok. Bom dia ao Rodrigo, aos convidados aí participantes, a todos os internautas conectados. Aqui no Mato Grosso, em relação ao Covid, ao que afetou o mercado aqui, ele está um pouco na contramão do que está acontecendo no Brasil. Acho que demorou um pouquinho para chegar aqui,
né? E agora já se fala em lockdown, né? Recentemente agora ficou um pouco ameaçado aí um decreto vir a ocasionar um lockdown em Cuiabá, né? Em algumas cidades já houve alguns fechamentos já parciais, né? Nós, né, na nossa rede de lojas, né, que são 14 lojas, nenhuma loja chegou a ser fechada, né, por completo, assim, teve atendimentos restritos, tal, mas não chegou a ser fechado. Eu vejo que no Brasil, assim, a coisa está um pouco pior, né, que a gente está acompanhando as notícias aqui, né, comerciantes um pouco mais restritos, né, até tendo que fechar. Acho que até um exemplo de Manaus, do colega Flaviano que falou agora aí, mas aqui não chegou a esse ponto, né, até porque o índice de contágio, pelo menos o que a gente estava acompanhando aí a nível nacional, a capital Cuiabá ficou aí em penúltimo no ranking aí de contaminados, então ainda estava numa situação, ainda, vamos dizer, confortável, se é que pode ser assim dizer, né, em relação aos grandes centros. Acho que Campo Grande parece que estava como a capital com menos contaminados, e Cuiabá vinha ali na penúltima colocação. Então a gente, né, no nosso negócio, ainda não foi tão afetado. No negócio automotivo, a gente tem sofrido mais com outros fatores do que com o próprio Covid, né? A gente não chegou a ver oficina fechada, né? Porque ainda tem muitas oficinas ainda que o próprio dono, né, quem toca ali, então ele mesmo, às vezes, insistiu, né, no negócio dele, e a gente não chegou a ser afetado dessa forma. Eu acho que também, assim, uma diferença também do nosso negócio aqui é que no estado, é um estado muito grande, né? Ele tem uma dimensão muito grande, com a população muito pequena. Então, talvez isso também tenha contribuído para que esse contágio também não tenha sido avançado tão forte aqui dentro, né? Pelo menos por enquanto. A gente é preocupado já, porque agora já começa a ter um pouco a curva começou a crescer um pouquinho, e a gente começa a se preocupar já em relação até essa ameaça do lockdown aí por conta do avanço do vírus. Tá certo, obrigado, Paulo. Vitor Damasceno Coelho, da Dalto Tintas, em Brasília, no Distrito Federal. Bom dia, Vitor, tudo bem? Qual é o cenário de Brasília e como está o nosso setor por aí? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia a todos os nossos colegas aí da live, o pessoal que está assistindo a gente aí, né? Um abraço pro Adilson aí também, que convidou a gente aqui através, né, de vocês. Bom, a gente está aqui em Brasília, capital do nosso país aí, onde se passa muitas coisas, né? Principalmente político, vamos dizer assim. Tem um funcionalismo público muito forte aqui na nossa região. Então, a gente está sofrendo um pouco com isso tudo, né? No início, lá em março, quando realmente apertou isso daí, nosso governador pediu para fechar os comércios, né? Acho que no país todo aí. O nosso não foi tão afetado, mas a gente teve que fechar as nossas lojas na primeira semana e a última semana de março. A gente optou por fechar, devido às oficinas também terem que estar fechadas, né? E com isso a gente foi retomando. No início de abril a gente retomou a abertura de todas as nossas lojas. São 6 lojas aqui. Tivemos uma queda no faturamento aí até expressiva. As grandes oficinas, principalmente, as concessionárias, como o Flaviano citou aí, teve que dar férias, né? Algumas fecharam, então realmente o movimento caiu bastante. Hoje já estamos com a maioria do comércio aberto aqui, início de junho aí, já o comércio em geral está aberto, está funcionando aqui, o movimento está retomando. Esse início de junho aí a gente já está com as vendas já um pouco equilibrada. A nossa curva aqui que está um pouco crescendo, né? Depois da abertura do comércio, a gente viu que aqui no Distrito Federal os casos realmente deram uma subida aí expressiva, mas estamos conseguindo se sobressair dentro do possível, né? Tomando todos os cuidados devidos. A gente notou que o sinistro, né? O número de sinistro caiu bastante, então as oficinas grandes estão sofrendo muito com isso. O nosso cliente de pequeno porte que está mais ativo aqui, né, da oficina pequena, como disse o Paulo aí, né, que é o próprio dono, que é o pintor, o lanterneiro. Então, a gente está tentando equilibrar isso daí, né, com essa perda de faturamento nas grandes oficinas, tentando, com a pequena aí, equilibrar nosso faturamento. Perfeito, obrigado, Vitor. Nayane Natalusca Câmara de Oliveira Costa é da MC Oliveira Teletintas, de Natal, no Rio Grande do Norte. Bom dia, tudo bem? Conta pra gente como está a situação do Nordeste, tanto geral na pandemia como no nosso setor. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, né, os amigos que estão aí nos assistindo, né, nessa live. Rodrigo, em se tratando aqui da nossa região, né, em Natal especificamente, eu costumo dizer que de uma certa forma, nós somos abençoados, né? Porque
Desde que começou essa epidemia, né, nós não fechamos o comércio nenhum dia, né, diferentemente de algumas regiões, de alguns outros estados da região Nordeste, né, como Ceará, Recife, que nós vimos realmente as lojas fechadas, né. Nós também temos também loja em João Pessoa, e lá desde o dia 20 de março, que estamos funcionando apenas com delivery, né. Então, aqui não aconteceu isso, né, desde o início que nós estamos funcionando. Alguns dias apenas trabalhamos com horário reduzido, né, mas no momento as coisas estão bem melhores por aqui. No início houve aquele medo, né, das pessoas, aquela incerteza do comércio, de como seria, né, de como eu iria honrar meus compromissos, né, como é que a gente ia manter os funcionários, como é que a gente vai pagar o fornecedor, e aquele medo de comprar, né, sem saber como é que seria. Mas isso durou, em média, uns 30 dias, né? Hoje a gente observa que as pessoas já perderam um pouco esse medo, né? E, graças a Deus, as coisas têm voltado, dentro do possível, à normalidade, né? Como os amigos falaram, algumas oficinas também ficaram fechadas durante esse período, concessionárias, porque não foram consideradas, né, serviços essenciais. Então, de uma certa forma, isso afetou uma queda de faturamento, né, mas graças a Deus as coisas têm voltado a ficar bem melhor. Muito obrigado, Nayane. Nosso quinto convidado é Guilherme Vendrame, da Tinta São José, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Como está o Vale do Ribeira? Do Vale do Paraíba, desculpa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os colegas que estão participando dessa live conosco. Obrigado pela TESP, pelo convite. Acho que o Vale do Paraíba não está muito diferente do país todo, não. Muitas oficinas grandes, realmente, que dependem de sinistro, de seguros, estão vazias. Que está realmente segurando o mercado são as oficinas pequenas, com o próprio dono faz o serviço, ou às vezes serviços pequenos, para-choque, coisinhas miúdas. Mas as grandes oficinas mesmo estão fechadas. Realmente, no início, que nem a Nayane passou, houve sim esse medo nos primeiros 20 dias, houve um medo, acho que em geral, tanto nós como empresários, fornecedores, empregados, todo mundo ficou realmente bem apreensivo como é que a gente ia honrar nosso compromisso, receber dos nossos clientes, vender. Então, depois desses, acho que os primeiros 15 dias, as coisas começaram a andar. Como aqui a gente já sempre focou muito delivery, né? Então, a gente não teve que mudar muito a estrutura nossa para atender essa demanda de agora. Mas depois, quando a gente pôde reabrir, né, as lojas, a gente tomou todos os cuidados e tivemos, sim, uma queda expressiva no faturamento no automotivo. Mas eu acho que aos poucos já está retomando. Algumas oficinas, alguns concessionários estavam fechados, já reabriram, algumas oficinas grandes já começaram a receber já os sinistros, então acho que daqui para frente a coisa deve melhorar. Quanto aos casos de Covid aqui na região do Vale do Paraíba em si, apesar de a gente estar bem próximo da capital, não houve tantos casos, não encheu tanta capacidade da UTI quanto na capital. Então, a gente o nosso prefeito até já tentou fazer uma reabertura antecipada, mas não conseguiu. Então, a gente está, não vou dizer tranquilo, né, mas a gente está menos afogado do que está na capital. Então, acho que daqui para frente as coisas devem começar a caminhar melhor. Assim a gente espera, né, Guilherme? Eu vou pedir licença para você agora, porque um dos grandes objetivos dessa live é como que é o nosso setor um pouquinho do sul-sudeste. Então, vamos voltar lá para o Flaviano. Flaviano, existe alguma carência especial, vocês estão distante do nosso eixo sudeste? Quais são os cuidados que vocês precisam tomar na gestão do negócio? Flaviano, seu áudio não está saindo, Flaviano. Seu áudio não está saindo, Flaviano. Eu vou te desconectar aqui, eu vou voltar a pergunta para o Paulo, e aí depois a gente resolve o seu áudio, tá? Paulo, conta para a gente, como que é estar distante desse eixo sudeste? Quais são as diferenças para quem está aqui? Cuidados da gestão que você tem que tomar? Olha, Rodrigo,
o que mais nos afetou e tem sentido agora, né, um pouco mais, é o desabastecimento, né? Algumas indústrias que pararam na região sudeste por conta do efeito Covid, reduziram também, algumas que ainda continuaram operando, ainda reduziram o seu quadro de funcionário, até teve demissões, diminuíram sua capacidade de produção e, consequentemente, no nosso estado, por ser mais distante, tem a questão da logística também, sofreu com desabastecimento. Em algum dado momento, a gente ficou sem produto, né? A gente continuou aberto, né? Ainda não sofremos ainda o efeito, né, da pandemia como sofreu os grandes centros, mas, né, o mercado lá que é produtor, que é a região sudeste, né, de onde vem a maior parte da nossa mercadoria, por conta do Covid, de muitos fechamentos de indústrias, né, mesmo que parciais, ficamos prejudicados com abastecimento, né? Então, o que mais sofremos foi com questão logística, né? O produto não estava chegando até nós. Estávamos vendendo, aliás, ainda, né, em questão de vendas, não sofremos ainda esse efeito ainda, graças a Deus, mas chegou a faltar produto, né? Então, chegamos a perder venda por falta de produto, né? Então, a maior consequência, no meu ver, foi essa aí. Tá certo. Obrigado. E você, Victor, como que é estar distante do eixo sudeste, numa forma geral, não só na pandemia? Bom, Rodrigo, a gente aqui, por estar no Centro-Oeste, até que questão de logística, a gente não tem sofrido tanto, e também a gente, quando entrou nesse período aí, estávamos até preparados, né, em relação ao estoque, por um período bacana aí. Então, assim, não perdemos venda por conta de logística, de estar distante dos nossos fornecedores. Tivemos um apoio bacana deles, né? Até em relação a pedidos, né? Não forçaram, tentaram ajudar da melhor forma possível. Então, a gente conseguiu encaixar isso daí bacana. E hoje já está praticamente normal aqui para a gente em relação a essa questão aí. Não sofremos muito com isso. Está tranquilo por aqui. Que bom. Vamos tentar o Flaviano de novo. Tá me ouvindo, Flaviano? Oi, seu microfone estava fechado. Flaviano, tenta ver. Isso, vamos lá. Tá me ouvindo? Flaviano? Eu acho que a conexão com o Flaviano não está dando certo. Vamos tentar com a Nayane. Nayane, conta pra gente como que é essa distância aí da região sudeste antes e durante a pandemia. Rodrigo, como os amigos colocaram, né? A questão da distância hoje para a gente traz algumas dificuldades em relação à logística, né? Nós precisamos ter uma gestão de estoque, né? Muito certo, muito eficaz, porque muitas vezes o tempo da logística, né, é maior, né, digamos assim. Em média, a gente leva 15 a 20 dias para receber, né, uma mercadoria e impacta, consequentemente, diretamente o nosso caixa, né, uma vez que a gente precisa trabalhar sempre com um ponto de equilíbrio mais alto, né, para evitar rupturas, né, e a gente pode sentir isso, essa dificuldade, principalmente agora nesse momento, né. Houve realmente essas rupturas, né, pelo fato de que tanto a dificuldade de algumas indústrias, né, entregar nesse período, como também a gente evitou também comprar um pouco mais, né, esse excesso, né, esse estoque mais elevado, a gente evitou mantê-lo nesse período, pelo medo, né, pela incerteza de se o comércio de fato iria ficar aberto, né. A gente vivia um dia de cada vez, né, a gente estava aqui hoje, a gente não sabia se amanhã ia estar, então a gente ficou um pouco preocupado em relação a isso, né, então, de fato, essa distância sempre trouxe esse impacto para a gente, né, essa dificuldade da logística, né, esse fato de a gente sempre ter uma compra maior, né, manter um estoque maior, a gente sempre ter que estar antenado em relação à questão das datas de pedidos, né? Existem algumas indústrias hoje que existe uma data específica para faturamento no Nordeste, né? Então, isso acaba trazendo alguns impactos, né, no nosso negócio. Tá certo, obrigado, Nayane. Flaviano, tá me ouvindo?
Eu não escuto os demais convidados estão ouvindo ele. O pessoal do chat, se puder me ajudar. Vocês conseguem ouvir o Flaviano? Tenta falar um pouquinho, Flaviano, por favor. Não, seu áudio não está. Vamos tentar reconectar. Não está conseguindo. Vamos lá. Vou fazer aqui a pergunta do nosso presidente. Na opinião dos entrevistados, aqui, ó, Janison Ricardo Santaguita, nosso presidente da Artesp. Na opinião dos entrevistados, qual o futuro do segmento de tintas automotivas e alta tecnologia na reabertura e no pós-pandemia? Eles acham que teremos a migração para os produtos mais econômicos, com menos produtividade? Ou seja, o mercado irá retroceder tecnologicamente em virtude de uma possível depressão do setor de reparação? Vamos começar com você, Guilherme. Rodrigo, eu acho que o setor, na minha opinião, já vem retrocedendo já faz um tempo já. Tanto há um crescimento de tintas prontas no mercado. Esse setor de tintas prontas, na verdade, havia se distinguido e voltou com muita força já na última década, né? Podemos dizer assim. Eu acho que sim, o setor tende a sentir um pouco mais, o setor de alta tecnologia tende a sentir um pouco mais. A gente já está vendo já no mercado, hoje a procura de todo mundo fazendo orçamentos mais baratos, buscando uma produtividade maior, mesmo nessa crise, e sim, buscando produtos de tecnologia mais baixa. Eu acredito que isso vai ser uma vertente agora daqui para frente, até as coisas equalizarem. Não sei quanto tempo isso demora, mas eu acredito que sim. Acho que deve dar uma diminuída assim na linha de alta tecnologia. Tá certo, obrigado. Paulo, qual é a sua opinião? Como você acha que vai ser esse pós-pandemia em relação aos preços? Olha, Rodrigo, em relação à alta tecnologia, especificamente, aqui no estado do Mato Grosso, nunca foi uma área que a gente conseguiu, eu posso dizer assim, acertar. E eu não digo só por nós, eu digo pelo mercado. O mercado, ele ainda é um pouco resistente à alta tecnologia. A gente já tentou várias vezes já, com os parceiros que a gente tem aqui, implantar um sistema de alta tecnologia com uma linha de trabalho, né, legal, mas não conseguimos. Então, já é uma tradição aqui do mercado já usar o mercado tradicional, o produto tradicional. Existe uma resistência muito grande. Então, acho que o efeito pandemia, na verdade, para nós não vai mudar muita coisa. Ainda é uma questão de conceito de mercado aqui, a resistência com a tecnologia. Então, para nós, não vai afetar nada. O nosso negócio aqui é linha tradicional, né? É a linha que traz venda de muitos complementos também. E, embora o nosso negócio não seja só os produtos automotivos, o nosso negócio ele é um pouco mais amplo, né? A linha automotiva que a gente está falando aqui na live aqui representa em torno de 11% do nosso negócio, mas é o nosso maior negócio, né? E aí, dentro da linha da linha automotiva, a tradicional é o que a gente mais consegue penetrar no mercado aqui. Então, para nós, confesso a você que não vai ter nenhum efeito, tá? Porque a gente já não participa desse mercado. Paulo. Flaviano, vamos tentar novamente? Abre seu microfone, vamos ver se a gente está te ouvindo agora. Seu microfone está fechado, Flaviano. Pode falar um pouco. A gente não está conseguindo te ouvir, Flaviano. Vamos voltar aqui. Vamos aproveitar e fazer outra pergunta aqui, ó. A Natália de Paula faz uma pergunta, vamos fazer ela para o Victor. Vocês acreditam que haverá uma queda ou um aumento das vendas no final do ano, Victor? Bom, a gente iniciou o ano, né, em crescimento aqui, né, as coisas estavam fluindo. Mês de março foi um mês que estava vindo bem aquecido aí para a gente, né? Então, o mercado estava nesse crescimento. Sem dúvida, a questão do Covid deu um baque, vai durar por muito tempo ainda. Eu acredito que o final do ano a gente vai estar com um pouco equilibrado, né? Principalmente no nosso setor, que eu estou sentindo agora em junho a retomada das vendas. Então, acredito que final do ano a gente vai estar com, não em crescimento, mas acredito que vai estar equilibrado aí sim com as nossas vendas e vai ter se readequado também, né? Os nossos negócios, sem dúvidas. Assim esperamos. Nayane, vamos fazer a pergunta do Rogério.
Como vocês estão se preparando para o novo normal, no sentido de administração de oficinas? Estão fazendo cursos? Alguma recomendação para as oficinas que vocês trabalham? Então, Rodrigo, antes dessa pandemia, né, a gente já tinha algumas coisas programadas, né, com algumas indústrias, cursos, treinamentos, a gente sempre estava oferecendo algo nesse sentido para os nossos clientes, né? E agora com essa questão, né, da pandemia, né, pela falta da possibilidade de estar junto, né, pela questão do isolamento social, né, e isso acabou ficando um pouco de lado, né? Mas, assim, o que a gente tem recebido em relação ao apoio, né, das indústrias, com relação a cursos, né, a ministrações, as lives, né, demonstrando produtos, ensinando, né, como trabalhar, falando um pouco sobre as novidades, sobre as tendências, a gente, na medida do possível, a gente tem passado isso para os nossos clientes, né, tem passado para a nossa equipe, né, para cada vez mais a gente estar mais preparado para atender esse segmento, né, os nossos clientes. Tá certo, obrigado. Guilherme, traçando um paralelo com a linha imobiliária, nela houve um crescimento do movimento Faça Você Mesmo, né? As pessoas começaram a se incomodar com algumas paredes e pintar elas mesmas na sua casa. E na automotiva, você percebeu algum movimento parecido? O consumidor passou a procurar produtos de forma surpreendente? As oficinas de reparação mudaram algum hábito? Como você sentiu durante a pandemia, Guilherme? Rodrigo, eu acho que sim, cara. Houve uma mudança, assim, talvez o automotivo precisava dos equipamentos maiores, compressor, pistola, mas assim, um reparo pequeno em casa, o pincelar que todo mundo gosta de fazer em casa, polimento, linha de embelezamento automotivo, isso aí sim, aumentou bem, sim. Logicamente, a gente não pode dizer que houve um crescimento tão expressivo quanto no imobiliário, mas acho que houve sim uma migração, porque todo mundo acaba ficando, principalmente no setor, o pessoal acaba ficando muito em cima do carro, né? Vendo, analisando, querendo arrumar e não tendo essa possibilidade de arrumar. A gente sentiu muita gente em casa procurando oficinas para fazer esse reparo, justamente porque ficou mais em casa, começou a reparar mais e não achou. Então, acho que isso foi assim, uma vertente também que fez algumas oficinas, principalmente as oficinas pequenas, né, voltarem a operar. Então, acho que não foi tão expressivo quanto o imobiliário, mas houve sim essa mesma corrente no automotivo. Interessante para a gente conhecer as realidades do país, né? Paulo, como que você viu isso? Houve algum tipo de mudança no consumo, como houve no imobiliário para você aí? Rodrigo, eu tenho a mesma percepção que o Guilherme, né? Aqui, apesar de ser mercados diferentes, mas eu tive essa mesma percepção, né? As pessoas ficando mais em casa, né? Embora não teve um lockdown aqui, mas teve algumas restrições, então, com redução de jornada de trabalho. Então, alguns órgãos públicos chegaram a fechar, sim. Então, teve esse faça você mesmo, né? A gente percebe que até a insegurança de você deixar o seu carro num lava-jato, numa oficina mecânica, numa oficina de reparação, né? Causou também esse faça você mesmo, pequenos reparos que poderiam ser feitos em casa, né? Aconteceu sim, então eu tendo essa linha com o Guilherme aí, que eu também percebi isso também. Qual que é a sua percepção? Houve algum tipo de mudança no consumo? Oi, Nayane, você me ouve? Desculpa, Rodrigo, eu só escutei o final, no início não escutei. Você sentiu alguma mudança no consumo de tintas, assim como no imobiliário, que houve um crescimento do faça você mesmo? No automotivo, você sentiu alguma diferença no consumo mesmo, no consumidor? Sim, eu compartilho da mesma ideia aí dos amigos, né, do Paulo, do Guilherme. Houve sim, né, eu acho que de início, né, as pessoas se resguardaram um pouco mais, mas a partir do momento que as pessoas viram que estava com aquele tempo mais ocioso, né, então começaram a enxergar, né, não só a casa, né, um reparozinho na casa, mas né, um carro, algum equipamento, alguma coisa, e houve sim uma busca, né, maior por esses produtos. Acho que junto a esse próprio incentivo realmente do faça você mesmo, acho que isso levou sim as pessoas a procurarem
um pouco mais. Acho que também pela questão do medo, né, de sair de casa, de fazer com que a pessoa viesse até a casa, né, da pessoa fazer o serviço, ou de ir até a oficina mecânica. Eu acho que isso levou, sim, as pessoas consumirem e fazer, né, a pessoa mesmo fazer. E eu acho que até o incentivo que houve, né, das indústrias, né, na partir do momento que começou a divulgar mais sobre os produtos, como usar os produtos, né, a finalidade, ensinando, eu acho que isso gerou um interesse maior e um despertar, né, desse movimento aí pelas pessoas. Com certeza, os fabricantes têm um papel muito especial nisso, né? Eu acho que o Flaviano agora... Flaviano, você me ouve? Normalmente agora, tá perfeito. Poxa, bacana, Flaviano. Então vamos conversar com você. O pessoal tá curioso, né? Como que é trabalhar com tinta aí tão longe do eixo sudeste? Para você ter alguma dificuldade na gestão, mesmo antes da pandemia? Um pouco de dificuldade que a gente tem aqui na região norte é a questão da logística, né? É que, infelizmente, como está um pouco distante, a gente tem que fazer um estoque de 3 meses, no mínimo, para a gente poder atender a região. Então, sempre a gente tem que trabalhar com estoque muito alto. Então, por exemplo, a gente vai pedir um thinner de qualquer fábrica, demora de 25 a 35 dias. Então, a gente sempre tem que ter um estoque muito alto. A maior dificuldade é isso. Hoje é a distância, né? A logística. Perfeito, legal. Muito bom te ouvir, Flaviano. O nosso chat hoje aqui está animado. Estou gostando de ver. O pessoal está mandando pergunta. Então vamos para você, Vitor. O Clóvis Chaves, da Max Uber, pergunta: você acha que teremos uma retração na compra de veículos novos? Portanto, a tendência do consumidor é fazer mais manutenção nos carros que eles já têm? Opa, boa pergunta aí, né? Acredito que sim, né? Até pelo poder de compra, né? Nesse período de diminuir, né? Do consumidor. A gente vem notando nas concessionárias, principalmente, que a gente tem grande acesso aqui, que a venda de seminovos, né? Elevou. Então, sem dúvidas, a questão de manutenção, né? De pequenos reparos tendem a elevar, né? E esse mercado de novos, com certeza, eu acredito que vai ter uma retração aí. Legal. Flaviano, eu vou fazer uma pergunta com você que a gente estava com saudade de te ouvir. O Rogério pergunta aqui: o que vocês esperam, você especificamente, que já disse dessa particularidade aí de Manaus, o que você espera do fabricante e dos representantes no pós-pandemia? Você acha que eles têm que mudar alguma forma do trabalho deles? Rodrigo, eu acredito que referente à questão de logística ou de produtos, não. Eu acredito que em questão de aumentos, né? Eu acho que os aumentos referente a se basear em dólar complica muito aqui a situação, acho que para todos, não é só para a região norte ou região sudeste, mas para todos. A maior dificuldade é essa, você conseguir repassar para o cliente aquele aumento, né? Hoje, em média, a gente teve em várias fábricas aí de 2 aumentos a 3 aumentos. Então, isso dificulta um pouco a gente passar para o cliente final, que ele às vezes não aceita, né? E com razão. Principalmente o pintor automotivo, né? Que ele mantém aquela faixa de preço de cobrança de serviço dele praticamente no mesmo patamar e não tem uma atualização. Isso aumenta os produtos, né? Os insumos, e a mão de obra dele continua com aquele mesmo valor, né? A gente tem essa dificuldade de passar para o cliente final. Legal, obrigado, Flaviano. Vou fazer a pergunta agora do meu grande amigo Ari. Vou fazer para o Paulo. Paulo, você acredita que existe uma demanda reprimida na linha imobiliária e na automotiva também? Perdão, Rodrigo, pode repetir a pergunta que cortou o áudio bem no finalzinho. Desculpa. Você acredita que existe uma demanda reprimida, como na linha imobiliária, nas oficinas? Na linha automotiva, acha que tem uma demanda reprimida? Sim, acredito que sim. Acredito que existe, sim, assim como foi citado no nosso caso, né? A própria Nayane também, acho que narrou isso bem. O nosso medo de comprar um pouco mais, de ser um pouco mais audacioso,
acredito que na ponta também o consumidor esteja com esse mesmo medo, né? Então, eu acho que existe uma demanda muito reprimida aí e que só vai conseguir soltá-la mesmo quando a gente estiver mais confortável para sair de casa, quando a gente estiver mais confortável para comprar, para consumir, quando a gente estiver mais seguro. Lógico que acho que agora vai ter uma mudança de comportamento do consumidor também em relação aos cuidados, em relação a gastos. Tem gente que acho que está até se reinventando, né, na parte de administração financeira, né, pessoas que não tinham esse cuidado. Então, eu acho que existe uma demanda, e acho que grande, reprimida de consumo, sim. E muita gente que não está fazendo nenhum investimento agora, né, em estoque, em infraestrutura, né, assim como também as pessoas também que devem ter uma frota para poder renovar, também não vai fazer isso agora. Então, eu acredito que tem assim, uma demanda muito grande reprimida. Legal. Vou conversar com o Guilherme agora, que ameaçou nos abandonar. Não abandona não, hein, Guilherme? Neste momento, o Rogério pergunta, neste momento, quais os produtos são essenciais para manter a oficina? Rogério, acho que produtos essenciais, pelo menos aqui no nosso mercado, ninguém está fazendo um estoque grande de produto. As oficinas estão comprando realmente o seu giro e trabalhando muito forte no nosso delivery. Então, tem oficinas que compravam uma caixa de um verniz, hoje está pedindo 1, 2 vernizes para atender a demanda diária. Então, assim, os produtos essenciais para manter a oficina vão ser os produtos de giro, verniz, primer, massas, lixas, mas, assim, tudo em baixa quantidade. Pelo menos a gente está vendo essa corrente, assim, antigamente todo mundo, até antes da pandemia, todo mundo vinha, negociava material em larga escala para comprar, para dividir num prazo, alguma coisa diferente, e hoje não, hoje está todo mundo trabalhando com estoque bem reduzido. Então, acho que os produtos essenciais vão ser esses, sabe, o produto, o mínimo possível na oficina, só para deixar realmente rodando, até voltar a engrenar o mercado de novo, né? Legal. Os meus amigos estão me prestigiando, né? O Rafael Ferreira, da Montana, pergunta, e essa eu vou fazer uma pergunta para todos, vou começar com a Nayane. Nayane, como está a inadimplência aí para você? Então, Rodrigo, essa questão da inadimplência foi algo que preocupou bastante a gente no início, né? Logo quando o governo decretou, né, a situação de calamidade e né, houve realmente aquele medo das pessoas e a gente começou a observar alguns clientes se antecipando em relação a isso, né, muitos pedindo prorrogação de 120 dias, né, dizendo que não tinham como pagar, mas assim, eu acho que isso foi só gerado daquele medo inicial, né. Hoje a gente observa que não, graças a Deus, assim, a inadimplência está bem controlada, eu diria que bem dentro daquele percentual considerado normal, né, para a gente. Então, acho que tem sido bem tranquilo em relação a isso, né? Eu acho que as pessoas perderam o medo, eu acho que também com essa questão desses benefícios que foram, né, concedidos pelo governo, as pessoas, né, se organizaram melhor, acho que reduziram mais os seus custos, se organizaram, né, toda a finança da empresa, e eu acho que não foi como as pessoas esperavam, né? Graças a Deus, a gente não sentiu muito no nosso negócio essa questão da inadimplência. Lógico que um ou outro cliente, né, que a gente sabe que, né, de fato, ficou em alguma situação mais complicada, mas, no geral, foi bem tranquilo para a gente, tem sido bem tranquilo. Realmente foi só naquele início, né, aqueles 15, 20 dias primeiros que as pessoas ficaram mais receosas e mais atemorizadas com relação a isso. Legal. Eu acho que a pergunta do Rafa é válida fazer para todo mundo. Vitor, como que foi a inadimplência aí para você? Você sentiu alguma diferença? Bom, Rodrigo, foi mais ou menos na linha da Nayane aí, né? No início foi aquele baque, né? Aquele susto. Acho que até para nós mesmos é a questão de segurar o caixa, né? A segurança do caixa ali da empresa. Então, alguns clientes já resolveram segurar os pagamentos. Não tinha um plano do governo ainda muito bem definido, né? Então, foi mais aquela questão de susto. Hoje já está bem equilibrado, acho que, como a Nayane falou, né, todo mundo readequou seus custos, não foi tudo aquilo que a gente, né, esperava, realmente a gente teve um medo aí no início, e alguns clientes a gente conseguiu fazer algumas negociações, e principalmente com a ajuda de alguns fornecedores nossos também, né, a gente sentou com os principais fornecedores, tivemos um grande apoio deles, né, e com isso a gente conseguiu repassar também para os nossos clientes essas condições, né, a gente conseguiu readequar alguns títulos ali,
para poder estar dando essa condição também para o nosso cliente, né? Tá podendo dar uma ajuda para ele. Então, foi um momento realmente que a gente viu, né? Que os nossos realmente parceiros, né? Tanto como fornecedor como cliente, e deu para a gente se adequar aí no meio termo aí com todos. Legal. E para você, Paulo, você sentiu alguma diferença em relação à inadimplência? Então, Rodrigo, recentemente até fiz uma consulta, né? Embora eu esteja muito mais envolvido com a parte comercial da empresa, mas eu trabalho diretamente com um diretor executivo aqui que é ligado a essa pasta. Então, nós temos uma política de crédito muito forte, né? Muito severa, né? Já até antes da pandemia nós tratamos de uma maneira muito séria. E não tem sido diferente, né? Pelo que eu consultei, né? A nossa inadimplência não subiu, não teve esse pico, teve sim alguns clientes que nos procuraram para poder renegociar alguma coisa, mas nada que nos preocupou. Nós não tivemos problema com inadimplência, não. Né? A nossa inadimplência está bem controlada, né? Nosso recebimento, e não vejo problema também, não. Acho que o mercado está se comportando bem em relação a isso aí. Teve, sim, uma segurada no começo, né? Do cliente não querer comprar, né? Acho que foi bem pontuado, acho, pelo Vitor aí, o cliente que comprava, né, 100 comprado agora 10, teve um efeito muito grande no nosso atacado, que a gente tem as 14 lojas de varejo, né, e também atuamos no atacado, como a Nayana, a gente também atua ali também. No atacado, a gente percebeu que teve um aumento muito grande, né, de vendas, e a gente ficou preocupado. Falou, nossa, será que isso é a gente estocando para, né, daqui a pouco, comprei agora, gente, não consigo. Mas não aconteceu isso, não. Então, a indústria que vendia para esses pequenos negócios, né, que o atacado alcança, né, dentro do estado, talvez por conta dele não conseguir fazer esse volume na indústria, ele passou a comprar mais no atacado, o atacado cresceu e a gente ficou com essa preocupação quanto à inadimplência. Mas até o momento a gente não tem que se queixar, não. O mercado está se comportando bem nesse sentido. Legal. Flaviane, para você, em relação à inadimplência? Aqui em Manaus, a gente, na verdade, foi a mesma situação do colega também. A gente viu uma demanda muito alta no atacado, né? A gente ficou até preocupado em questão também por causa da logística, né? De fazer pedidos maiores para poder atender, né, a demanda. Mas também aconteceu a mesma coisa aqui na região norte. A gente continuou vendendo, manteve as vendas no atacado, o que caiu foi mais no balcão, né? Que aqui a gente também trabalha com atacarejo, né? Então, foi aquele medo de acabar o estoque e não conseguir atender os outros clientes, né? Legal. E para você, Guilherme? Rodrigo, acho que no primeiro mês de abril, foi bem preocupante. Nós não tivemos, sim, uma inadimplência alta, não, nós negociamos bastante com alguns fornecedores, principais fornecedores nossos, com os clientes também, fizemos várias negociações, prorrogações, fizemos vários atos, entendeu? Para a gente tentar manter o fluxo de caixa. Porque tem muita gente que realmente precisou, tem muita gente que se aproveitou do momento também para conseguir um prazo maior ou para segurar o caixa, entendeu? Mas a gente conseguiu, no geral, segurar bem essa questão da inadimplência. Mas, assim, alguns efeitos são sentidos até hoje. Hoje estamos em quase 80 dias de pandemia, a gente não está abrindo crédito novo ainda para clientes, entendeu? A gente segurou, quem já tinha crédito conosco, quem já tinha cadastro, a gente atualizou, manteve, mas novos a gente não está abrindo por enquanto, até o mercado equalizar, entendeu? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, assim, a gente conseguiu equalizar bem. Mas o que a gente sentiu muito no começo foi mais, nem a questão da falta do dinheiro, mas o medo realmente de como é que as pessoas iam seguir, né? Eu tenho dinheiro hoje em caixa, mas como é que vai ser daqui 15 dias, 20 dias? Então, a gente sentiu bem isso no começo. Mas a gente conseguiu, hoje a gente pode dizer que está equilibrado já. Legal, obrigado. Nayane, vamos fazer a pergunta para você do Marcos Vinícius. Com a queda da demanda, retração do mercado, necessidade de adequação de estoques, você acredita que há uma tendência de diminuir a quantidade de fornecedores atuais? Rodrigo, se tratando de atacado, assim, a gente já tem essa preocupação, né, em trabalhar com um limite de fornecedores dentro de casa, né? Tanto porque a gente tem algumas parcerias, né, fortes hoje na empresa, como também a gente acredita que uma quantidade maior de fornecedores, né, dentro da loja requer um estoque maior
consequentemente, é mais dinheiro parado dentro da empresa, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Hoje, na empresa, a gente já sempre teve essa preocupação, e eu acredito que agora, com essa questão aí né, desse novo, eu acho que só tende a ser mais forte isso aí. Legal, obrigado. Vitor, para você vai a pergunta do Flávio Gonçalves, da Max Huber. Qual o sentimento, nesse momento, do representante estar menos presente fisicamente nas negociações? Você acha que dá para fazer esse tipo de negociação online, seja por reunião, seja por telefone? Bom, eu acho que nesse momento, né, apesar de estar distante, eu vejo que eles estão se saindo muito bem. A proximidade deles no meio online, né, de estar fazendo reuniões, de estar mais próximo da gente, até aumentou, na verdade. Eu acho que eles estão levando isso com bastante cuidado, né, as indústrias têm se preparado para isso, e a gente está tendo um bom retorno, né, até negociações mesmo tá fluindo normalmente. Acredito que veio para ajudar, na verdade, até esse relacionamento mais rápido e direto com a gente aqui. Não tenho sofrido praticamente nada com isso. Legal, é uma das vantagens, uma coisa que veio aí que deve ficar, né? Paulo, vou fazer a pergunta para você do Rogério. Em termos financeiros, como está neste momento? Está dentro de um limite aceitável em relação à queda, à retração que aconteceu aí na loja? Olha, Rodrigo, poderia estar melhor, né? A gente sempre quer que esteja melhor, mas dentro de um cenário que a gente está enxergando aí a nível nacional, e até aqui dentro do estado do Mato Grosso mesmo, eu posso dizer que a gente está bem, está dentro do aceitável, né? Poderia estar pior. A gente esperava o pior, né? Mas a gente está ainda numa situação confortável. Mas eu temo porque, como eu falei no começo da live aqui, o vírus ele está agora no momento acredito eu, tomara que seja o pico aqui dentro do estado, né? E que ele começa a baixar agora, mas porque já começa a se falar de lockdown, então pode ser que esse cenário mude, né? Mas até o momento, né, nós temos crescido em torno de 13% nas vendas do nosso atacado por conta dos lojistas que não estão conseguindo alcançar as indústrias, um pouco por causa da falta de produção, da limitação da produção, que eu acho que as indústrias priorizaram a produção para grandes contas, né, e as menores talvez ficou sendo abastecida pelo atacado também por falta também de um pedido mínimo, né, de um comerciante menor comprar da indústria, ele acabou comprando mais da nossa distribuidora. No nosso varejo, a gente teve uma queda sim, né? Mas acho que assim, dentro do cenário nacional poderia ter sido pior, né? Então temos que falar assim que está dentro do aceitável. Então eu acho que assim, por enquanto nós não sofremos uma perda, ainda tememos ainda a partir de agora. Como a Ana falou, todo dia a gente vivendo um dia diferente, né? Então até hoje, posso dizer que está dentro do aceitável, né? Poderia estar melhor se não tivesse a questão da pandemia, que tem esse pânico instaurado em muitas cidades, né? Nós atendemos praticamente 80% do estado com a nossa distribuidora e lojas dentro de cidades polo que tem aqui no estado. Então a gente, por enquanto, né, nenhuma cidade pontualmente aconteceu uma tragédia em nível comercial, vamos falar assim. Então eu acho que por enquanto é dentro aceitável. Ah, que bom. Flaviano, para você a pergunta do Luiz Augusto Cigato Garcia. Em algumas regiões, houve encerramento de atividades em grandes oficinas. Como que foi por aí em Manaus? Você sentiu algum fechamento das oficinas de alguns clientes seus? Rodrigo, na verdade, eu não senti em questão, muitos clientes nossos, eles fecharam, mas agora pós-pandemia, né, depois de um mês, né, depois daquele mês ruim que foi de abril, retomaram, mas muitas oficinas que tinham fluxo de compra bem maior do que hoje, caíram em média de 60% de compras, porque eu acho que pelo capital de giro, né? Então, tentaram se manter durante a pandemia e tiveram custos fixos, né? De aluguel, água, luz, mão de obra, etc. Legal. Guilherme, para você vai a pergunta do Tabajara Nunes, que ele é representante da Max Huber. Quais adequações para a pandemia você acha que vai ser permanente, de caráter sanitário ou até de planejamento empresarial? Eu acho que a questão sanitária, a questão do álcool em gel, máscara, isso vai perdurar por um bom tempo. Talvez o álcool em gel ele deva
se manter nas empresas aí, não sei, talvez em cara definitivo a máscara um período maior. Mas essas adequações eu acho que a gente vai ter que fazer, não vai ter como fugir. Hoje todas as lojas já estão adequadas a isso, mas isso vai ser uma realidade, acho que em qualquer comércio, entendeu? Seja nosso ou não, isso a gente vai ter que manter. Eu acredito, é difícil você fazer uma estimativa, que nem disse a Nayane, a gente está vivendo, acho que praticamente, hoje não dia a dia, mas semana por semana. Então a gente não sabe como é que vai ser o cenário daqui para frente, se esse vírus vai crescer, vai ter o pico agora, ou se ele vai diminuir, quais as outras mudanças o governo vai fazer, o Estado. Então, assim, é muito difícil você fazer uma previsão, pelo menos para nós, a longo prazo, entendeu? Mas eu acho que essas medidas de máscara e álcool, a gente vai, pelo menos no próximo ano, a gente pode se acostumar com ela. Legal. Nayane, mais uma pergunta do Rafa para você. Teve algum movimento de aumento de preços por parte do fabricante que você sentiu aí no Nordeste? Houve sim, né? Houve sim um aumento. Acho que como já foi falado aí, né, por um amigo aqui, a gente sentiu sim que houve de 2 a 3 aumentos, né? Nesse período, em diversos fabricantes, né? Diversas indústrias repassaram esse aumento. Acho que com relação a essa questão do aumento do dólar, né? Muitos alegam que a matéria-prima é importada, né? Que depende do dólar. Então a gente começou a sentir sim esse aumento. Legal. Vitor, uma pergunta aqui para você. Você percebeu alguma prática ou ação nesse mercado que resultou em algo inesperado positivamente? Alguma coisa que te surpreendeu positivamente durante a pandemia? Eu acredito que sim. A gente viu todos tentando se reinventar, né? Vamos dizer assim. As oficinas, principalmente, teve uma ação aqui de buscar o carro do cliente na casa dele, né? E tá levando também. Eu acho que essa proximidade com o cliente nos trouxe uma experiência muito boa, né? A gente teve que estar mais próximo do cliente, se reinventar. Eu vi que até os nossos colaboradores, a gente percebeu que deram um apoio muito grande, né? Aquela questão de não fazer somente aquilo que está demandado para ele, né? De fazer um pouco a mais além. Eu acho que esse momento realmente nos trouxe bastante aprendizado, né? Principalmente essa parte de se tornar mais humano, né? De pensar mais no próximo. Então, acredito que realmente vamos levar boas experiências desse momento que estamos passando. Legal. Paulo, o Rogério pergunta aqui, dois convidados nossos já falaram sobre o aumento de preços. Vocês conseguiram repassar esses reajustes aos seus clientes ou não era o momento? Bom, nós tivemos 2 momentos aqui no estado do Mato Grosso, né? O primeiro foi na virada do ano, com a mudança de uma legislação fiscal que teve, né? A gente teve uma mudança de tributação aqui. Alguns produtos que a gente, né, tinha uma tributação passou a ter outra, que a gente teve que jogar para a ponta, e teve um reajuste já logo no começo do ano, até antes da pandemia, por conta dessa mudança fiscal. Aí veio os reajustes também normais da indústria, né, que às vezes todo ano tem, final do ano, começo do ano. E então, no primeiro momento, a gente já sentiu esse baque. A gente estava passando por um momento já de se adequar a essa nova realidade fiscal, e aí depois logo veio a porrada da pandemia. Aí veio dólar alto, tal. Então, a gente teve aí realinhamento de preço aí em torno de 20%, em casos até 30%, coisa que é absurda dentro do mercado, né? Mas a gente tem um tipo de produto que às vezes não tem para onde correr, né? Porque se aumentou para mim, aumentou para o meu concorrente, aumentou também de uma indústria que é concorrente da indústria que eu compro, e por aí vai. Então, o mercado teve que comprar. Mas, sim, muita dificuldade, sim, para poder repassar esse preço para a ponta, porque nós tivemos 2 momentos. Tivemos o momento da mudança fiscal e tivemos o momento da pandemia com o dólar alto, né? Como bem narrou a Nayane também aí. O nosso fornecedor não tem para onde correr, ele está comprando mais caro e tem que jogar para a produção. E a produção joga para o mercado final aqui. Então, ainda temos muita dificuldade de repassar esse preço para a ponta. Talvez também um dos efeitos também que tenham causado queda de vendas, principalmente no meu varejo. Legal. Flaviano, algumas pessoas
pessoas do setor dizem que um programa setorial da qualidade, exemplo do que temos na linha imobiliária, agregaria muito valor se existisse na linha automotiva. Qual a sua opinião? E eu ainda digo mais para você, na linha náutica também ajudaria, já que você vende bastante esse produto? Rodrigo, tu podia só repetir a pergunta que falhou o teu áudio. Claro. Algumas pessoas do setor dizem que um programa setorial de qualidade, a exemplo do que temos na linha imobiliária, agregaria muito valor se existisse na linha automotiva. E para você também na linha náutica. Qual a sua opinião? No caso das lives, né, no caso, você fala? Não, programa setorial da qualidade da Brafat, que é tinta Premium, tinta Standard, tinta Super Premium agora. Ah, sim, perfeito. Eu acredito que fazendo as lives, né, explicando sobre cada produto de cada linha, de linha Standard, de linha Premium e uma linha econômica, eu acho que isso seria muito bom, porque principalmente para o pintor automotivo, ele saber identificar qual linha que ele quer trabalhar e o que ele vai passar para o cliente dele, né? Porque hoje tem muitos produtos com uma qualidade superior no mercado, né? Automotivo, verniz, primer, que às vezes o pintor automotivo ele não tem aquele conhecimento ou nunca fez um treinamento para aprender a aplicar aqueles produtos, né? Então acho que é muito importante, principalmente da própria Artesp, né? Fazer uma live explicando sobre linhas de produtos, né? Que eu acho que seria muito interessante. Obrigado. Guilherme, você sente alguma carência? Qual a maior carência do mercado de linha automotiva? Rogério, acho que a maior carência, complementando até a pergunta anterior, seria realmente a falta de um programa de qualidade dos produtos para você realmente saber qual produto equivale em relação em marcas, entendeu? Qual produto seria um standard, um econômico, um premium, um super premium que nem tem na linha imobiliária. Isso acho que falta para nós, empresários, para saber qual produto realmente adequado. Eu acho que a maior carência que tem nesse setor mesmo seria a parte de treinamento. Você identifica ainda muitos profissionais que trabalham não porque sabem, trabalham porque muito não tem opção, ou porque perderam o emprego, começam a trabalhar na oficina, fazendo um bico aqui, um bico ali, acaba aprendendo a profissão, acaba ficando. Então falta isso, falta realmente você pegar, treinar hoje para longo prazo, você ter profissionais melhores. Porque você tem ainda hoje muita gente que não sabe utilizar os produtos, não sabe fazer o reparo corretamente, não sabe o que fazer quando acontece algum problema. Então, isso acaba sobrecarregando nós. As nossas lojas são voltadas bastante para o setor automotivo. Então, a gente vê muita carência nisso. Aplicação, manejo com equipamento, manejo com produto, catálise. Isso ainda, por mais que a gente está na era da tecnologia, né, que você tem praticamente o YouTube que ensina a fazer praticamente tudo, mas é um setor muito carente de informação, muito carente de profissionais. Então, a gente tem que parar de tentar um pouco, parar de valorizar o profissional e valorizar a profissão. A gente valorizar a profissão, eu acredito que a longo prazo a gente vai ter um retorno muito bom em cima disso daí. Legal. Vitor, vamos fazer a pergunta para você da Bruna, representante da Anjos Tintas. Como você vê a campanha e ações com as empresas parceiras neste momento? Alguma sugestão? Você acha que como que os fabricantes poderiam te ajudar nesse momento de pandemia? Bom, Rodrigo, a gente vem falando aí dessa questão do reajuste também, né? Eu acho que eu nunca sofri com tantos reajustes ao mesmo tempo, e bem altos também, e a tendência do mercado de estar, pelo menos o nosso aqui, de estar buscando um produto mais em conta no momento, né? De não estar fazendo estoque e tudo mais. Eu acho que a indústria, nesse momento, tem que ser bastante parceira, né? Em relação a campanhas tanto de conscientização, de ajudar na parte técnica, como o Guilherme falou aí também, que, querendo ou não, assim, mesmo estando longe, fazer algum movimento que seja online também para estar ajudando os nossos clientes e a nossa equipe. E essa questão da tecla do preço, né, que a gente vem sofrendo muito com isso, alguns fornecedores parceiros conseguiu segurar algumas tabelas, fazer alguma campanha não tão agressiva, porque não é o momento, né, de grandes volumes. Eu acho que é mais por esse lado aí, de estar trazendo oportunidades sem ter uma cobrança tão alta no momento, né? Pensando no presente agora, né? No momento. Legal, obrigado. Quem já está acostumado a acompanhar a nossa live sabe que meio-dia é a hora que eu
o presidente do Artesp tem fome e quer almoçar, então já vamos entrando aqui na parte final. Vou fazer a pergunta para todo mundo, vamos começar pela Nayane. Como que você vê o papel de uma entidade que representa a classe dos revendedores a nível nacional? O que você acha que a Artesp poderia fazer para colaborar efetivamente com o negócio aí no Nordeste, Nayane? Rodrigo, eu acho que é um movimento que só tem a agregar, né? Digamos assim, eu acho que fortalece a cadeia, né? Não só a indústria, como a revenda, como aquele pequeno lojista. Eu acho que se a intenção é movimentar, né? É fortalecer, então eu acho que só vejo como algo positivo, né? Eu digo isso principalmente se tratando da região aqui nossa, a região Nordeste, a gente sente muito essa falta, a gente tem muito essa carência do estar mais próximo, né? De estar ali trocando mais informação, disso aqui, né? Que a gente está fazendo agora, eu acho, de estar trocando informações, trocando ideias, fortalecendo o nosso negócio, né? Então, eu acho que eu vejo como muito positivo, sim. Legal, conte sempre com a gente. Paulo, e para você, como que a Artesp poderia ajudar efetivamente no seu negócio? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Rodrigo tinha cortado, mas eu vou seguir aqui, porque tem no programa pergunta aqui, foi a mesma que fez para a Nayane, né? Rodrigo, na parte de profissionalização, né, eu tenho certeza que qualquer organização como a Artesp pode nos ajudar sim. Organizar o mercado, organizar essa parte de alinhamento de produtos, treinamentos, capacitação. Nós temos uma dificuldade muito grande, nos seus colegas do restante do Brasil, mas nós temos uma dificuldade muito grande com formação técnica, né? Um técnico que vai acertar uma tinta numa oficina, né? Que é uma dificuldade, uma carência muito grande, e a mão de obra acaba ficando muito cara, né? E às vezes inviável para um lojista. Precisamos de mais capacitação nesse sentido. Nós temos dificuldade de formar pessoas com essa capacidade técnica. As indústrias, às vezes, tentam nos ajudar, mas elas estão muito distantes, estão aí no Sudeste, estão no eixo Rio-São Paulo, aí, e não conseguem nos alcançar aqui tão longe. Então, eu acho que, nesse sentido, uma organização como a Artesp podia ajudar, sim, bastante na formação técnica, no esclarecimento e com muita informação. Legal, esse é o nosso papel, a gente quer cada vez mais, lembrando que agora a Artesp é nacional e a gente quer cada vez mais estar próximo a vocês, né? Flaviano, conta pra gente, aí em Manaus, como que a Artesp poderia atuar e ajudar todos os revendedores do nosso setor? Rodrigo, complementando a fala do nosso amigo Paulo, é a mesma situação. Eu acredito que treinamentos também, fazendo vídeo, né, explicando sobre cada tipo de produto, tipo, um exemplo, verniz médio sólido, alto sólido, e a qualidade, né, e principalmente no setor de colorimetria. A gente tem muita dificuldade aqui na região norte de formar coloristas, né? Então, praticamente, quando a gente pega um colorista aqui, a gente tem que formar ele do zero. Tem que treinar ele, capacitar ele também tem que aprender fazendo também os processos de colorimetria. Então, acho que hoje a maior dificuldade aqui na região norte é formar profissionais capacitados, né? Então, acho que a Artesp poderia ajudar nessa forma de fazer cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Eu acho que seria de grande valor para todos, né? Legal. E para você, Vitor, como uma entidade como a Artesp poderia te ajudar aí em Brasília? Como nossos amigos, né, citou aí essa parte realmente técnica, né, que a gente tem bastante dificuldade, né, de estar formando, até a nossa própria equipe, a gente sente muito essa falta. O nosso setor demanda muito essa parte técnica. A gente até comenta aqui com a nossa equipe que a gente não vende produto, a gente vende serviço, né, a gente só entrega o produto, mas tem um serviço ali dentro daquela latinha de tinta. Então, realmente essa parte de assessoria. Acho que seria bastante legal e tá mais próximo também até dos nossos concorrentes, né? Que eu acho que a gente tem que estar ligado um com o outro aí, o que está acontecendo no mercado, questão de fornecedores também. Eu acho que é bem viável essa assessoria de vocês e se está mais próximo da gente aqui. Eu acompanho o trabalho de vocês, né? Vejo que em São Paulo vocês são bem ativos aí. Então, realmente seria ótimo aqui para a gente. A gente tenta buscar de outras formas, né? A gente tem uma parceria com o Senai aqui, tenta formar profissionais lá, buscar jovens lá, trazer do Senai aqui para dentro das nossas empresas, né? E colocar no mercado também. Então, realmente seria ótimo aqui para a gente.
Legal. Guilherme, para você não dá para fazer essa pergunta, então eu vou dar a pergunta do Marcos Vinícius. Com a preocupação e a prioridade em fluxo de caixa para todas as empresas envolvidas na cadeia do valor de repintura automotiva, quais as principais medidas a serem tomadas? O Marcos Lima é diretor da Exalta Brasil. Rodrigo, acho que as principais medidas que a gente deve tomar seria realmente assim, a gente tem que tentar ajudar o nosso cliente, porque dele vai vir realmente o nosso retorno, entendeu? Agregar mais serviços, que nem o Victor falou, que aí a gente vai conseguir manter o mercado, que se você vender só o produto, você vai ter uma concorrência muito grande, mas se você vender um serviço, você acaba restringindo a sua concorrência, entendeu? E você tentar de uma forma assim, buscar realmente empresas, fornecedores, parceiros que estão realmente junto com você nessa crise, entendeu? Porque agora a gente sentiu muitos fornecedores que, na nossa visão, aumentaram o preço assim absurdamente, agora já vem negociando de uma forma, uma tabela mais baixa. Então, assim, buscar realmente fornecedores parceiros que estejam dispostos a entrar com a gente nessa briga, entendeu? Isso aí não é um problema, esse fluxo de caixa, problema financeiro, né, de imprensa, acho que não é um problema nosso, realmente, acho que é um problema nacional, se não mundial. Então, a gente tem que buscar realmente parceiros nesse sentido, entendeu? Empresas que estejam junto com a gente para nos ajudar. Que nem o Paulo disse, nossa margem não está muito grande. Então, qualquer coisa que você conseguir negociar, um percentual de desconto, uma prorrogação, alguma coisa a mais, melhora o nosso fluxo de caixa. Então, hoje nós precisamos fazer isso. Qualquer coisa que vier para agregar nesse sentido, vai fazer diferença para a gente nessa parte. Legal. Eu vou encerrando aqui a nossa live, vou agradecer a todos vocês participantes e abrir espaço para vocês deixar um recadinho final, falar um pouquinho do setor, o que poderia te ajudar. Paulo, obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu tempo e deixa um recadinho final, fala um pouquinho da empresa. Olha, Rodrigo, em nome do Grupo de Asa, eu agradeço pela oportunidade aí de estar nos mostrando no cenário nacional, né, de estar próximo aí, debatendo com pessoas tão qualificadas, né, que estão participando dessa live, assim como também as pessoas também que estão interagindo aí no chat aí, né. Um abraço especial para o colega Marquinhos, que interagiu bastante, o Adilson também, que promoveu essa oportunidade para a gente poder estar participando aqui da Max Huber, o Marquinhos da Exalta. Então, são dois grandes parceiros que eu vi ativos aí no grupo aí. Agradecer também aos colegas também que contribuíram também com a live aí também. Acho que a gente, conversando um pouquinho aqui, a gente consegue aprender um pouco de outros mercados. Isso é bom, esse network aqui mesmo, que online. E eu queria deixar um recado para os fabricantes que estão participando aí da live aí também, Rodrigo, alguma coisa que foi falada aqui no decorrer da live, para eles se preocuparem com a marca, né? Hoje, dentro do mercado profissional, igual pessoas que conhecem produto de tinta automotiva, conhecem bastante do negócio, todos nós conhecemos as marcas que representam o mercado, né? Mas o mercado não conhece essas marcas, né? Eu falo um exemplo, assim, eu estava até conversando com o diretor executivo aqui, com um colega meu, quem que conhece a marca de tinta que vai pintar o seu carro, né? Poucas pessoas conhecem, né? Quando você vai falar assim, mas quem vai pintar não vai ser o dono do carro, tudo bem, mas quem pinta a casa também não é o dono da casa, e no entanto ele conhece marca de tinta de casa, né? De uma tinta imobiliária. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa propaganda a nível nacional para fazer o consumidor pedir a marca da tinta para o veículo dele. Muito embora a oficina esteja alinhada com a marca, esteja alinhada com o conceito, ela está acostumada, mas se eles quiserem difundir um pouquinho mais, eu acho que eles poderiam investir um pouquinho mais nisso, né? De se mostrar mais no cenário nacional, mostrar a marca, fortalecer a marca, não só entre nós. Entre nós a gente conhece tudo porque nós somos do ramo, mas quem não conhece, não sabe nem, às vezes não sabe nem o que está falando, essa é a verdade. Tá? Então era só esse recado para eles aí. E obrigado, Rodrigo, pelo apoio, parabéns pela condução aí, pela iniciativa, tá? Estou à disposição, o Grupo de Asa sempre junto. Obrigado, Artesio também sempre à disposição. Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Tivemos um probleminha no começo, mas depois consertamos. Deixa seu recadinho final aí. Obrigado mais uma vez pela participação. Rodrigo, agradeço também a Artesio, também a todos os colegas aqui pela oportunidade de estar trocando informação também, né? Sabendo a situação de cada região. Agradecer também ao meu amigo Adilson, gerente comercial da Max Huber, aí pelo convite. E agradecer também aí as pessoas que estão comentando na live também, estão dando sugestões, perguntas. E eu acho que é muito importante a gente continuar fazendo as lives, os trabalhos também de treinamento, futuramente
fazer lives sobre produtos. Eu acho que é muito interessante para o mercado em geral, né? E só tenho a agradecer a Artesp mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Flaviano. Obrigado, Nayane, pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu conhecimento aqui compartilhado. Deixa um recadinho final aí, fala um pouquinho. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Artesp, pelo convite, a Maxi Huber pela indicação, aos colegas, né, pela troca, pelo compartilhamento aqui de informações, de ideias, né, e dizer que o Grupo NC Oliveira, né, Teletintas, agradece e está à disposição, né, está à disposição dos amigos, à disposição da Artesp. Contem com a gente. Obrigado, Vitor, pela atenção, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento compartilhado aqui. Deixa um recadinho final aí pra gente. Opa, Rodrigo, eu que agradeço por esse momento ímpar, né, de estar com novos colegas aí, de estar conhecendo. Agradeço bastante a Artesp aí, em especial ao Adilson da Max Uber, o representante César também, que está ativo aí no chat aí. E queria dizer que estamos aqui à disposição, né, o momento é delicado, acredito que todos temos que se reinventar, repensar, colocar aquelas ideias que estavam, né, perdidas ou estavam paradas lá atrás. É o momento de talvez colocar em prática isso daí e realmente pensar no nosso futuro, né? Tá presente. Tanto a gente falou bastante negócios aqui, mas acho que o momento é bastante família também, né? Muito tá próximo, né? Daqueles que a gente gosta e realmente tá à disposição daqueles que precisam. E é isso aí, fica meu forte abraço, agradeço bastante e obrigado a todos aí. Obrigado, Vitor, um abração. Obrigado, Guilherme, obrigado pela sua atenção. Deixa um recadinho final pra gente aí. Rodrigo, eu queria agradecer a Artesp pelo convite, principalmente ao Salvador Nascimento por ter feito esse convite a nós. Nós da Tinta São José atuamos no Vale do Paraíba, muito forte, há 38 anos já. A gente conhece um pouquinho do mercado. E eu queria deixar um recado para todos. Isso aí, acho que essa pandemia, a gente tem que tentar tirar a lição o máximo que a gente conseguir dela. Então, a lição empresarial é que a gente precisa se reinventar todos os dias. A gente nunca sabe o cenário de amanhã. A mês de março, que nem o Vitor disse, a gente via num ano crescente. De repente, do dia para a noite em São Paulo, a gente tem um fechamento. Então, a gente precisa se reinventar, precisa tentar manter a calma, tentar manter a lucidez. E isso tudo vai passar. Vai ficar alguns resquícios, vai ficar algumas cicatrizes, mas tudo vai passar. Tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido desde o início dessa pandemia. E vamos juntos. Vamos que a TES precisar de nós, estamos à disposição. Eu acho que a TES podia fazer mais isso, podia fazer essa interação entre nós, principalmente lojistas e tintas, já que é o foco da TESP, para a gente trocar essas experiências mesmo, saber como é que está no Brasil todo, como é que está do Nordeste, no Sudeste, do Norte, no Sul, para a gente saber realmente se a gente está no caminho certo, porque isso não ensina em lugar nenhum, nem uma faculdade, nem um MBA, nada ensina o que a gente está passando agora, é só a vivência realmente. Então, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Com certeza, o Guilherme falou tudo. E esse é o objetivo da Artesp, estar cada vez mais próximo de todo mundo e tentando unir um pouco o país. Lembrando que agora a Artesp é nacional. Então, contem com a gente, sigam a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, liga para a gente. Está lá o Daniel, a Cris, o Salvador, eles tiram qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado a todos nos assistindo e fiquem bem, fiquem com saúde. Obrigadão, um grande abraço para vocês. Viu? Tchau, tchau, pessoal.